Abra sua Bíblia, eu vou ver para mim, filho. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Achou a encomenda? Cadê? Achou. Muito bem. É um versículo bem pequenininho, facinho. Eu vou ler e vocês vão repetir. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Todo mundo junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, esse é o texto. Bom, o texto de Lucas é muito bonito porque Jesus Cristo está ensinando, e no capítulo 17 Jesus está falando sobre a responsabilidade que nós temos com a questão da volta de Jesus. Ele está voltando. E às vezes a gente não se toca, não percebe isso. E muitas vezes estamos olhando para o lado, estamos olhando para a esquerda, ou para a direita, ou para trás. Neste mês de janeiro, há exatos 12 anos, mais ou menos. Eu lembro que era janeiro. Eu estava de férias na praia. O telefone tocou. O presbítero da igreja me liga e diz: pastor, aconteceu um acidente perto da sua casa. Teria a possibilidade do senhor voltar? É que o filho do santo sofreu um acidente e faleceu. Um rapaz bonito. O apelido era Cabelinho, cabelo lisinho, bonito, motorista, rapaz com uma jovialidade, vida pela frente. Mas dentro da cidade, uma rua tranquila, ele vem pilotando a sua moto e começa a olhar para trás, e as pessoas no afã começam a gritar: ei, ei, ei. E ele, quanto mais as pessoas gritavam, mais interessado ele ficou olhando para trás. Quando ele olhou para frente, já não dava mais tempo, se chocou com um ônibus de peão, cortadora de cana, e ali mesmo ele ficou se esvaindo em sangue. Levaram para o hospital, mas não teve jeito. Tentaram enrolar, se arrebentou todo. Colocaram uma ambulância. Quando se aproximava da cidade vizinha, ele deu a primeira parada cardíaca, tinha algumas outras, e não teve jeito, e morreu. Simplesmente porque estava olhando para trás. Cláudio Duarte, pastor, brinca a respeito disso. Tem um outro personagem na internet, um grande estudioso, de vez em quando eu assisto os seus vídeos, e ele diz que para trás nem para pegar impulso, que a gente precisa, que nós temos que prosseguir, avançar e sempre adiante. Para trás, no máximo que você faz é olhar pelo retrovisor da vida, mas continuar olhando para frente, uma olhadinha rápida pelo retrovisor e continua olhando para frente. Mas muitas vezes nós somos levados a olhar para trás. E o problema de olhar para trás não é meramente uma questão de observar rápido e acertar. Nós olhamos para trás com algumas intenções, com algumas coisas que estão dentro de nós e que podem muito bem nos atrapalhar. Então, quando o texto diz: lembrai-vos da esposa de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está expressando para que nós tenhamos cuidado, porque nós devemos ou não devemos olhar para trás, por algumas razões.
Quando a mulher de Ló, interessante mandar lembrar dela, ela não tem nome. Tinha nome, mas o fato, o nome dela não era tão importante. O fato dela foi muito mais importante ainda. Quando Abraão sai da sua terra e vai para o local que Deus mostrou, o texto diz que Abraão leva consigo o seu sobrinho. E o sobrinho leva a esposa, e a esposa leva as filhas, e vão todo mundo, e a família então é composta ali. E o que acontece aqui é que quando o texto diz para lembrar dela, ninguém lembra o nome dela, ninguém sabe qual a idade dela. Se bem que, para que saber a idade da mulher? Ninguém sabe quantos quilos ela pesa, para que saber? Ninguém sabe absolutamente nada dela, apenas lembra dela, a mulher de Ló. E o que é pior, não lembra de coisas grandiosas, de coisas importantes que ela fez, mas lembra de um fato que ela fez. E esse fato custou sua vida. Digamos então, não olhar para trás, porque enquanto ela olha para trás, provavelmente o que acontece, brota aqui um saudosismo. Vamos lembrar que quando Deus ordena Abraão, dá as diretrizes para Abraão, para a terra que Deus mostraria, Abraão leva Ló, e Abraão enriquece bastante, e a propriedade de Abraão, e os amigos, e os trabalhadores, e os homens de Abraão, os pastores dele com os pastores de Ló, é muita gente, e esses pastores começam a brigar entre si, e Abraão diz: meu sobrinho, que não haja contenda entre vós. Olha o horizonte e escolha onde você quiser. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Essa é a palavra de Abraão. Se Ló fosse mais educado, ia dizer: que é isso, tio? O senhor mais velho, o senhor tem a preferência de escolher. Não. O que Ló faz? Ele escolhe primeiro. E ele olha aquelas campinas lindas de Sodoma e Gomorra. Ele vê a possibilidade de morar na cidade. E aí a brincadeira que a gente faz é que Ló lá tentando escolher a mulher e as meninas: pai, tem shops, tem isso, tem aquilo, vamos para lá. Vamos sair do mato, vamos sair das montanhas, vamos sair desse lugar. Cansei de morar em tenda, quero morar numa casa, quero ter pia alta para não ter dor nas costas, onde lavar as vasilhas, quero fazer minhas coisas, quero ter uma casa com varanda, uma rede, uma janela, uma isso, uma aquilo. Vem para lá, questão. Se Abraão quis, e se ele quis, ele teve que se contentar em permitir que Ló fosse para o melhor lugar, e ele faz ponta de pedra. Só que ponta de pedra com Deus, na verdade, se torna paraíso. A melhor cidade, o lugar mais próspero, mais bonito, mais agradável, sem Deus, se torna um laço. E é por esse lugar que Ló leva a família. Tinha gente, tinha vida, tinha diversão, tinha alegria, tinha tudo. Só que Ló esqueceu que tinha pecado. Mas pecado tem em todo lugar, verdade. Mas lá tinha mais. E tinha tanto, mas tanto, que o negócio, que os pecados subiram até o Senhor, e Deus resolve destruir a cidade. Mas isso não estava na conta da mulher de Ló, porque ela gostou do lugar, e agora os anjos vão lá e dizem: sai depressa, vamos embora, que Deus vai destruir. E eles ficam lá hesitando. Você lê o texto de Gênesis capítulo 19, do 16 ao 26, os anjos vão lá: vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí o anjo perde a paciência, pega Ló e sua esposa pela mão e sai arrastando, e diz: eu só posso destruir essa cidade depois que vocês saírem, mas eu tenho uma recomendação a fazer.
Não olhe para trás. Mas eu vou deixar a minha cidade. Eu vou deixar a minha casa. Eu vou deixar as coisas que eu habilitei, que eu ajuntei com esforço. E o saudosismo do que tem, do que alcançou, do que é seu, pesou. E ela olha para trás. A segunda ideia de olhar para trás é a ideia da preferência. Ah, mas a cidade é pecaminosa, Deus vai destruir. Não, mas não é tão ruim assim. A gente habita aqui, a gente vive aqui, por que Deus quer fazer isso? Um lugar tão bom. Ah, tem as encrencas, tem as injustiças, tem os problemas, mas dá para viver. A preferência por aquilo que aparentemente parece que é bom, só na cabeça dela. Abraão tentou reverter o quadro. Abraão disse para Deus: Senhor, se tiver 40 pessoas boas naquele lugar, só vai destruir por causa de 40? Deus, não, de forma nenhuma. E Abraão vai baixando 30, 20, 10. Aí acho que Abraão ficou até ele ficou vergonha de continuar pedindo, porque Deus disse: não, se tiver 10 pessoas lá, não destrua. Mas não tinha. O lugar era terrível, o lugar era complicadíssimo. E é interessante que a gente pegou essa marca. Quer falar de um lugar difícil, quer falar de um lugar pecaminoso, de um lugar terrível, a gente sempre cita Sodoma e Gomorra. Carnaval é uma réplica de Sodoma e Gomorra. A expressão sodomia vem de lá. Você sabe o que significa sodomia? Algo terrível. Práticas perversas que ali existiam. Mas a preferência dela por aquele lugar a faz olhar para trás com uma dó de sair de lá, com uma tristeza de deixar aquele lugar que Deus havia dito para sair. Saudosismo, preferência, e a última, desobediência. Hoje diz: não olha para trás. O que vai acontecer se olhar para trás? A gente gosta de desafiar, né? Gostamos de impor, ou gostamos de testar os nossos limites. Quem teve mãe brava, pai bravo, sabe exatamente o que eu estou dizendo. A mãe diz: não põe o dedo aí. Gente, aqui não é bom? Não, só coloquei porque eu queria saber se aqui é aqui mesmo. Não, mas por que não pode colocar o dedo aqui e coloca outra vez? A gente gosta disso. E o que ela faz é exatamente isso. Não olha para trás. Não aguenta. Quer incitar alguém, quer provocar alguém, é dizer para não fazer. Provoca. Mas todas as vezes que tinha uma coisa que te proibia, exatamente vinha com aquela força, porque nós não gostamos, nós temos uma imensa dificuldade por ordem, pelo não, porque não pode, e a gente sempre questiona, mas aqui não dá nem para questionar, ela simplesmente é uma atitude impensada, é quase que uma distração. Eles estão saindo, é como se ela estivesse dando a sua última olhada. Por que eu tenho que ir embora desse lugar? Por que eu tenho que sair? E ela olha para trás, e o resultado está lá em Gênesis. Ela se torna uma estátua de sal. Quando você está lendo o livro de Gênesis, quando acaba essa referência, diz que ela está lá até hoje. Hoje, quando o texto foi escrito, tá? Não vai achar a estátua dela lá mais não, porque deve ter alguma coisa aconteceu. Não tem mais. Mas a ideia é de que ficou um bom tempo lá para que as pessoas vissem e comprovassem o que aconteceu. O fato é que a lembrança ficou na cabeça de todo mundo, e Jesus agora diz: olha, ou lembre o
que aconteceu com a mulher de Ló. Estava todo mundo tranquilo, estava todo mundo vivendo a vida, e por desobediência ela se tornou desta maneira. Por quê? Olhou para trás. Então, eu tenho algumas colocações para fazer a você nessa noite. Para que lado ou para onde estamos olhando? Tem uma musiquinha, não sei se você conhece, para a direita, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todos os lados, só abençoado, né? Mais ou menos assim é essa música. Mas para onde você está olhando? Qual direção você tem fixado o seu olhar? A mulher de Ló olhou para trás. Quantas vezes a gente está olhando para trás? Saudosismo é tendência, gosto fundado na valorização demasiado do passado. Nós estamos presos ao passado, olhando para trás. O passado era melhor, as coisas do passado eram melhor, seleção brasileira de 82 era melhor. A gente olha para trás. Nossa mocidade era melhor, nosso isso era melhor. Querido, o melhor é o hoje, é o agora. Esse é o melhor. Sabe por quê? Você está vivo hoje. As coisas já passaram. Como diz a Escritura, tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Então, para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que te puxa para o passado, que te puxa para trás, que não faz você prosseguir. E a Bíblia nos convida a lutar, a prosseguir. Prossigamos, rompendo as dificuldades, estejamos avançando sempre. E muitas vezes nós somos puxados para trás, puxados para voltar para o mundo, puxados para deixar a igreja, puxados para parar de ler a Bíblia, puxados para não orar. Não olhe para trás. Mas talvez não seja para trás que você está olhando. Talvez você está olhando para Campinas fartas, um lugar bonito, agradável. Não é problema um lugar bonito e agradável, mas é quando nós fazemos um lugar bonito e agradável ser o paradeiro definitivo do nosso coração e achamos que aquilo ali será a solução para a nossa vida, para os nossos temores, para tudo, e nós só observamos e nós só desejamos e fazemos como Ló, olhamos para as campinas fartas, olhamos para aqueles campos verdejantes. É ali que iremos viver, ali nós não teremos problema, ali não precisarei nem de ninguém, nem de Deus. Viverei o melhor da vida e esquecemos de Deus. Quantas vezes nós temos olhado para as campinas verdes? Quantas vezes nós temos olhado para as luzes da ribalta? Quantas vezes nós temos olhado para o brilho das coisas e nós nos encantamos com isso? Rapaziada aí do fundo, aí lá de cima, daqui uns dias estão indo para as faculdades, e a gente começa a olhar a galera, os colegas de faculdade indo para as festas, para as bebedeiras, e a gente começa a olhar, o que eu não posso fazer? Que mal tem nisso de estar junto com eles, de estar lá na farra e tal, e nós somos atraídos por essas campinas verdes, por este mato bonito, verdinho, e esquecemos que o pintor dessas coisas é o capeta. Está verdinho por quê? Porque ele está lá pintando tudo direitinho, bonitinho, porque ele está em campanha para destruir, para arruinar, para provocar, para arrebentar com a sua vida. E nós estamos olhando para as campinas fartas como Ló. Mas talvez você não está olhando para trás, você não está olhando para as campinas, mas você está olhando como o Salmo 121, olhando para o monte. De onde me virá o socorro? Será que é do monte? Será que é das montanhas? Dos lugares altos? As pessoas estão atrás de numerologia, estão atrás de horóscopo, de tantas coisas, ou seja, estão olhando para as alturas. Quem vai nos socorrer? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos abençoar? Olhando para todo lado. Quem sabe? Você também está olhando, precisando de ajuda, mas não falaram para você ainda onde é que está a ajuda. Você está procurando essa ajuda. Por fim,
para trás, para as campinas fartas, para os montes, como diz o Salmo 121, mas eu tenho um lugarzinho bem agradável para convidar você para olhar nessa noite. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que enxergá-lo, nós temos que vê-lo, porque Ele é a razão da nossa vida. Ele que vai nos ajudar, Ele que vai nos abençoar, Ele que vai nos direcionar ao caminho que devemos seguir. Essa mulher de Ló não olhasse para trás, mas continuasse olhando para frente, para os anjos que estavam à sua frente, para a nova vida que a esperava, para o novo projeto de Deus para a sua vida, teria morrido, não naquele dia, teria vivido muitos anos, teria visto filhos e filhas, netos e bisnetos, mas não, tirou o seu olhar do alvo da fronte. Quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor, seja por poucos segundos, sucumbimos. Pergunta para Pedro. Enquanto Pedro olhava para Jesus, não olhava para a sua volta, não olhava para o mar, ele conseguiu andar sobre as águas. Foi um segundinho de olhar para baixo, foi um segundinho de desviar o seu olhar, ele afundou e Jesus o salvou. Para de olhar para o lado. Quem foi criado na roça, a gente coloca uma viseira nos animais de carga, exatamente para ele se concentrar no caminho, para ele não se deixar levar pelo caminho ou por outras coisas. Então nós concentramos, a viseira vai impedir que ele tenha uma visão periférica ampliada, então ele vê mais, a visão fica mais voltada para aquele local, então é mais fácil conduzir o animal. Eu não quero prender, cegar, tirar de você o direito de ver, de olhar, mas que a gente passe a olhar o mundo pela ótica da palavra de Deus, que a gente passe a olhar a nossa volta com a ótica da Bíblia, que a gente passe a olhar aquilo que está à nossa volta pela ótica do Senhor, e que a gente pare de olhar para trás, de olhar para o lado, que as distrações têm feito um grande estrago na nossa vida. O rapaz morreu, estava olhando para trás. O que ele olhava? Talvez um colega que fizesse um aceno, e ele então parou, distraído para olhar, e à medida que as pessoas estão falando com ele, a sua atenção foi cada vez mais voltada para isso. Pequenas coisas. O diabo não precisa de muito para arrebentar com a gente, só um pouquinho, e ele já faz um grande estrago. Não tenho, né? Um tio, meio maluco, acordava de manhã e falava: rapaz, meu, eu tô doido para pegar um endemoniado para dar uma coça no capeta. E acompanhando isso, estava ouvindo certa vez uma mensagem de um deputado evangélico, ele orando, e na oração dele, a pregação dele era o seguinte: capeta, o demônio, te dou 5 segundos para sair dessa vida. Eu disse: meu Deus do céu, 5 segundos dá para fazer isso? 5 segundos você mata alguém. 5 segundos é uma distância longa que uma bala percorre. 5 segundos dá para fazer muito trem. E quantas vezes nós temos dado 5 segundos o inimigo?
sem perceber. E aí, trombamos no ônibus. E aí, machucamos a nossa vida. E aí, perdemos a atenção. As coisas passam e nós sofremos. Lembrar da mulher de Ló. Saudosismo. Tenha saudade daquilo que te dá esperança. Traga à sua memória coisas boas. As raivas, as frustrações, as decepções, as mágoas, as traições. Sepulta isso no passado. Viva uma nova perspectiva todos os dias. Aquilo que é ruim, larga. Preferência, prefira o que te anime, prefira aquilo que traz vitória a você. Não desobedeça ao Senhor. Se Ele ordenou não olhe, não olhe. Se Ele ordenou não faça, não faça. Se Ele ordenou, obedeça a voz do Senhor. E olhe firmemente para o autor